As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13, versículos de número 18 ao 21. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninham as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. A parábola do grão de mostarda e do fermento, que se seguem uma a outra, completam entre si. Falam do crescimento do mal dentro do atual reino visível de Deus. A parábola do grão de mostarda fala do pequeno começo deste reino e seu desenvolvimento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, como uma grande árvore que atrai para si as aves dos céus. Essas aves representam o nosso inimigo, o diabo, Satanás e os seus demônios. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Lendo esses textos, fica claro que essas aves representam as manifestações, atuações e elementos malignos. Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda a ave imunda e abominável. Como podemos ver aqui neste versículo, claramente as aves relacionadas a espírito imundo e também a demônios. É o mal que vem vestido de falsos ensinamentos, falsos profetas e falsos mestres. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 6. E Jesus lhe disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É por isso que todo cristão deve tomar cuidado para que o fermento do mal não afete a sua vida. O fermento na Bíblia ele é considerado como um elemento de corrupção, de impureza, e também representa a presença do mal no meio da igreja, por meio de falsos profetas, falsos mestres e falsos ensinamentos. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo de número 6. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Versículo de número 11 e 12. Como não compreendestes que não falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderão que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, versículo de número 15. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que não é. Por exemplo, fingir em público ser um cristão piedoso e fiel, enquanto na realidade acalenta pecados ocultos de imoralidade, cobiça, concupiscência e outros males. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor.